ela quer saber se você sabe a regra e se você sabe a exceção da regra. E eu vou te provar. Te mostrar como é que cai na sua prova. Eu peguei as questões mais atuais de 2020, mais 2019 até 2023. Teve questão deste ano, inclusive, né? Então, vamos lá. Banca Selecom. A palavra hidrelétrica é acentuada pela mesma razão da palavra, ou seja, eu quero a mesma regra. Jamile, como é que eu vou fazer isso, pelo amor de Deus? É simples. Primeiro passo para você acertar a sua questão é pegar a palavra que ele te dá e fazer uma análise dessa palavra. A palavra hidrelétrica. Separando, fica assim. Hidrelétrica. Pelo número de sílabas, eu já sei que é uma palavra polissílaba. Pela tonicidade, pela sílaba tônica. Hidrelétrica. 1, 2, 3, 4, 5. Hidrelétrica. Última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica. Se é a antepenúltima sílaba tônica, isso é uma palavra proparoxítona. Se é uma palavra proparoxítona, e eu dei o bizu para vocês que todas são acentuadas, eu preciso encontrar aqui uma palavra proparoxítona. Aqui é um exemplo clássico daquilo que eu falei para vocês sobre a paroxítona efetiva ou proparoxítona eventual. Hidrelétrica, proparoxítona. Letra A, média. A pessoa foi lá e marcou, nem leu as outras. Lembra que eu falei que terminado em ditongo, eu podia separar assim ou assim? Mas você é aluno do Fox, você é aluno da Jamile, então você já sabe que você não pode marcar de primeira questão. Eu vou olhar as outras, não me custa nada. O que é mais um pouquinho na sua prova? Vamos lá. Previsão. Aí eu vou separar a sílaba. Previsão. Vou analisar também. Previsão. Ó. Sílaba tônica é a última. Se é a última, isso é uma oxítona. Então, essa eu já eliminei, porque eu estou procurando uma proparoxítona. Aí eu tenho a palavra próxima. Próxima. 1, 2, 3. Próxima. Sílaba tônica, antepenúltima. Olha, eu tenho uma proparoxítona aqui. Mas eu sou aluna do Fox, muito atenta lá na hora da minha prova, porque eu quero a minha vaga. Então, eu vou continuar analisando. Situação. Situação. Ó, oxítona também. Então, eu não quero oxítona. Eu estou procurando uma proparoxítona. Caímos lá na proparoxítona eventual e numa proparoxítona verdadeira e indiscutível. O que você vai marcar? Proparoxítona verdadeira e indiscutível. Porque a sua banca entendeu que isso aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, não pode separar assim. Então, isso aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. Gabarito, letra C.
Próxima questão da banca Selecom. A palavra acentuada graficamente pelo mesmo motivo de incontestável. O que eu vou fazer? Análise. Jamila, preciso fazer análise? Precisa. Se você não fizer análise, você erra. E a gente não quer que você erre, a gente quer que você acerte. Incontestável. Um tracinho maior aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. É uma polissílaba. Não vou nem escrever isso. Agora vamos achar a sílaba tônica. Incontestável. A sílaba tônica é a penúltima. Se é a penúltima sílaba tônica, eu tenho aqui uma paroxítona. E por que essa paroxítona é acentuada, Jamile? Porque ela é uma paroxítona terminada em L. Pode ser que a sua banca queira uma paroxítona terminada em L. E todas as alternativas sejam paroxítonas. Mas pode ser que ela queira apenas uma paroxítona, seja acentuada por uma paroxítona. E aí a gente volta lá na regrinha da paroxítona. Quais são as acentuadas? PS, ramo, lixão, uns e ons. Você vai olhar. Você vai separar a sílaba de cada uma delas. A, li, as. Oxítona. Aliás, ó. Terminada em AS, então... Essa aqui não pode ser, porque eu estou procurando uma paroxítona. Hipóteses. Hipóteses. Ó, sílaba tônica aqui. Se é a antepenúltima, isso aqui é uma proparoxítona. E eu não quero uma proparoxítona, eu quero uma paroxítona. Então, essa também não pode ser. Possíveis. Possíveis. Opa! Possíveis. Penúltima sílaba tônica. Então, aqui eu tenho uma paroxítona. Mas você é aluno do Fox, vai deixar ela em stand-by ali e vai analisar a última. Porque se a última for uma paroxítona terminada em L, igual é o nosso exemplo, é ela que eu vou marcar. Aí eu tenho a palavra mamíferos. Mamíferos. Aqui, ó, minha sílaba tônica antepenúltima, então eu tenho uma proparoxítona. Eu não quero uma proparoxítona, eu quero uma paroxítona. Então, a única alternativa cabível é a letra C. Paroxítona acentuada, terminada em ditongo, no plural. Próxima questão. Também da banca Selecom. A palavra países é acentuada pelo mesmo motivo. Vocês repararam que essas são as 3 primeiras questões do nosso bloco? E nas 3 primeiras questões, eles querem a mesma regra de acentuação. Então, a maioria das questões cobradas pela banca Selecom é nesse sentido. Você tem que reconhecer qual é a regra de acentuação para você encontrar lá nas alternativas a regra de acentuação. Vamos lá, vamos analisar do mesmo jeito. Países. Olha, eu tenho o quê? O que eu tenho, gente? Um hiato, ó. Países. Segunda letra do hiato acentuada, acompanhadas ou não de S. Aqui não está acompanhado, mas eu tenho um
hiato. Então, eu preciso encontrar a regra dos hiatos. Vou analisar uma por uma. A palavra além. 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 Eu não tenho hiato. Eu tenho A, depois eu tenho L. Então, essa não pode ser. Aqui é clássico caso de uma oxítona terminada em "em". A palavra vírus. Vírus. Também não tenho hiato, porque para eu ter um hiato eu preciso ter duas vogais separadas. Eu tenho uma vogal, mas eu não tenho a outra aqui. Aqui é o caso de paroxítona. A palavra saúde. Olha, eu tenho um A e tenho um U como segunda letra do hiato, sem estar acompanhado de S. Mas eu sou aluna do Fox, eu vou até o final. Eu não vou marcar, eu vou deixar ela em stand-by ali e vamos que vamos. A palavra médicos. Para ser uma regra dos hiatos, não é a primeira que é acentuada, o E também não entra na regra dos hiatos. Aqui é um clássico caso de proparoxítona. E então, eu descarto. Gabarito, letra C também, tá? Saúde, regra dos hiatos. I e U, acompanhados ou não de S, quando segunda letra do hiato são acentuadas. Próxima questão. Agora, eu peguei uma questão que vai ao contrário de tudo aquilo que a gente viu até agora. Diferentes regras. E aí, galera, quando você for lá fazer sua prova, grifa. Isso. Diferentes regras. Bota pisca-pisca, setinha, lembrete, grifa. Porque o nosso cérebro é treinado para encontrar a mesma regra. Então, provavelmente, a primeira ou a segunda alternativa vão ter regras iguais. E aí você vai lá e marca erradamente. Aqui eu quero regras diferentes de acentuação gráfica. Ou seja, essa questão, ela te pede todas as regras. Ela não te dá uma palavra para você ir lá analisar outra igual. Você vai ter que analisar todas. Em cada alternativa tem um par de palavras. Vamos começar a analisar a primeira. A palavra países. Países. E a palavra vírus. Vírus. Vamos analisar com calma, ó. Marca texto. Países. Sílaba tônica. Opa, é um I com acento. Vou olhar o que vem antes. É um A. Vogais em sílabas separadas. Aqui eu tenho a regra dos hiatos. E aí eu tenho a palavra vírus. Vírus. Sílaba tônica. Não tenho a regra dos hiatos. Eu tenho aqui uma paroxítona. Sílaba tônica. Uma paroxítona terminada em S. Eu tenho regras distintas, eu tenho regras diferentes aqui. Mas eu sou aluno do Fox, então eu vou continuar analisando. Histórias e espécie. Histórias. Espécie.
Olha, histórias. Espécie. Que legal, eu tenho na mesma posição sílaba tônica. 1, 2, 1, 2. Se a minha sílaba tônica é a penúltima, aqui eu tenho paroxítona. Terminada em ditongo as duas. Então, aqui é a mesma regra das duas. Mas lembrando que eu quero a regra diferente. Então, eu vou, eliminar essa. Eólica e foz. Separando sílaba. E, O, Li, K. Ou fôssemos. Fossemos. Eólica. Sílaba tônica, antepenúltima. Fôssemos. Sílaba tônica, antepenúltima. Se eu tenho como sílaba tônica antepenúltima, Jamile, na palavra fôssemos é a primeira sílaba que é tônica. Não, gente, a gente já aprendeu que a gente conta de trás para frente. Última, penúltima, antepenúltima. Então, se eu tenho a antepenúltima, aqui eu tenho proparoxítonas. Proparoxítonas. Se eu tenho proparoxítonas, as duas, eu também não quero essa questão, porque eu quero regras diferentes, distintas. Responsável e caráter. Responsável, caráter. Responsável, caráter. Mesma coisa, olha, eu tenho na mesma posição a sílaba tônica. Se eu tenho na mesma posição e é a penúltima sílaba tônica, eu tenho aqui paroxítonas. Se eu tenho paroxítonas, eu tenho duas regras iguais e eu quero regras diferentes. Então, gabarito, letra A, regras diferentes. Países, regra dos hiatos e vírus, regra das proparoxítonas. Faltou um S aqui,